Então, meus amigos, vocês já sabem, hein? Primeiro, bom dia. Segundo, boa tarde. Terceiro, boa noite. Eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Então, agora a gente vai mais uma parte de botânica, fisiologia vegetal. Então, agora a gente vai estudar como a planta funciona. E a gente vai dividir isso em grandes, vamos dizer assim, áreas da fisiovegetal. E a primeira parte que a gente vai tratar é a da relação da planta com a água. A primeira relação que a gente vai estabelecer entre as duas é a relação de absorção. Então, qual é a condição para que a planta absorva a água? Então, a água é retirada do solo através da raiz. E existe uma condição única e básica para que isso aconteça, que a raiz esteja hipertônica em relação ao solo. A água é absorvida por osmose, portanto não gasta energia, e a raiz deve estar hipertônica, que significa o quê? A raiz está mais concentrada do que o solo. Essa é a condição de absorção. Então, por exemplo, quando a gente está molhando uma planta, na verdade a gente está molhando o solo, para que o solo fique mais diluído e, consequentemente, a planta fica mais concentrada e ela consiga absorver água por osmose, portanto um transporte passivo, portanto um processo sem gasto de energia. Assim como a planta ganha água, a planta também perde água. O modo principal de perda de água pela planta é o fenômeno conhecido com o nome de transpiração. Trata-se da perda de água sob forma de vapor. A transpiração ocorre essencialmente, não integralmente, mas essencialmente pela folha, e acontece por duas regiões da folha. Aberturas, que normalmente se localizam abaixo dela, da folha. A transpiração aí é chamada de estomática, e a transpiração que se dá em toda a extensão da folha, que é a chamada transpiração cuticular, que é aquela que acontece através da cutícula. A diferença essencial entre as duas transpirações, além de, obviamente, por onde elas ocorrem, diz respeito ao controle. A transpiração estomática é controlável, mas a transpiração cuticular não. A transpiração total, então, fica como sendo, no final das contas, um somatório dos dois processos. Aqui, para vocês recordarem a anatomia da folha, e aqui a transpiração que se dá através da cutícula, que é essa camada de cera que se deposita sobre a epiderme. E a outra forma de transpiração é a transpiração estomática, que acontece através desses poros aqui, ó, os chamados estômatos. O estômato, em detalhe, ele é constituído de células guardas que fazem então o limite de uma abertura chamada ostíolo, a abertura do estômato. Vocês veem aqui duas funções importantes do estômato, a perda d'água e a captação de gás carbônico. Essa captação de gás carbônico é muito importante no que diz respeito à realização da fotossíntese. E a perda d'água, vocês vão ver, além de ajudar no transporte de seiva, é a ferramenta básica que a planta tem de diminuir a sua temperatura. Aqui o detalhe das células guardas que eu estava falando. Ó. Aqui as células guardas estão cheias d'água, sinal de que a planta tem uma oferta de água razoável. E quando a célula guarda está cheia d'água, ela se encontra túrgida e ela acaba arqueando devido à espessura diferenciada da parede voltada para o ostilo e a parede da posição oposta. Dessa forma, ela acaba se abaulando quando cheia e acaba ocasionando essa abertura do ostilo. Esse mecanismo de entrada de água é precedido pela entrada de potássio, que então está no mecanismo do fechamento e da abertura dos estômatos. Aqui vocês estão vendo uma situação inversa, onde houve uma desidratação das células guardas e as células murcham e o ostilo fecha. Estômato aberto, estômato fechado. As duas condições básicas para que o estômato esteja aberto são, primeiro, luz. Essencialmente, quando há luz, o estômato abre. E segundo, água. Quando tem uma oferta razoável de água, a tendência do estômato é abrir. Presença de água, presença de luz. Outra forma de perda d'água por parte da planta são chamados hidatódios, e o fenômeno através dos hidatódios, e o fenômeno é chamado de gutação ou sudação. É o que vocês estão vendo aqui, bem no fim das nervuras, essas gotas que se formam aqui. Ó.
Essas gotas representam a perda de água no estado líquido. Esse mecanismo se chama gutação-sudação. A gutação-sudação ela se dá basicamente quando a planta deve transpirar, mas não consegue transpirar. Por que não consegue transpirar? Normalmente porque está de noite. E aí a planta acaba fazendo esse evento de gutação ou sudação. Muito bem, a água foi absorvida e perdida. Absorvida na raiz e perdida na folha. Como fez para chegar lá? E aí a gente explica pelo transporte da seiva bruta. A planta absorve a água aqui na raiz e acaba elevando a coluna d'água até a sua copa, até as suas regiões mais altas, até a localização das folhas. Esse transporte se dá essencialmente através de um duto, um vaso condutor, chamado de xilema ou lenho. Células mortas, células ocas, que no entanto têm esse importante papel de fazer a seiva subir. E por que a seiva sobe? Porque afinal de contas ela vai contra a gravidade. A gente já sabe. Dickson ofereceu a melhor explicação para como a seiva desloca para cima. O que acontece é uma grande diferença de pressão osmótica que se estabelece entre a região alta da planta e a região baixa da planta. Como a região alta tem uma pressão osmótica maior devido a uma maior concentração de solutos, a seiva sempre sobe. O que garante essa grande concentração de soluto na região alta da planta? Duas coisas. Primeiro, a fotossíntese, que gera substâncias sob forma de soluto em uma quantidade razoável. E segundo, porque em torno de 90% da água que chega para a copa da planta ela é liberada sob forma de transpiração, de modo que a transpiração garante, no final das contas, a diferença osmótica entre as partes baixas e altas da planta, garantindo essa subida da água, essa tendência da água a subir. A seiva, de uma certa maneira, ela é succionada pela região alta da planta. Por isso, muitas das vezes, em função dessa diferença da pressão osmótica de baixo e de cima, a gente diz que a seiva bruta circula sob uma espécie de tensão. Tensão essa garantida pela diferença de pressão essa garantida pelo fenômeno de transpiração. Além desse aspecto de diferença de pressão, duas outras propriedades associadas às moléculas de água auxiliam essa água a subir, segundo Dickson. Uma é uma força que se estabelece entre as próprias moléculas de água, que são as forças de coesão derivadas das pontes de hidrogênio entre as moléculas. E outra é a adesão, que seria a interação das moléculas de água com a própria parede do xilema, o que ajudaria em termos significativos nessa subida. Muitos pensavam que o transporte da seiva elaborada não requeria uma explicação, uma vez que ela desce. Só que a gente conseguiu provar que a seiva elaborada desce numa velocidade maior do que simplesmente ela cai. E a gente já sabe também como isso se dá. Quem explicou foi o Dr. Munch. O que faz com que a seiva elaborada desça numa pressão maior do que simplesmente a gerada pela própria queda é exatamente a transferência da água do xilema, que está representado aqui, para o floema. E essa transferência se dá novamente por diferença de pressão osmótica. Haja vista que a quantidade de açúcar no floema é alta, uma vez que é o floema que é o responsável pelo transporte da seiva elaborada. Então a água sobe e sofre grande transferência nas regiões altas da planta, e essa mobilidade, essa pressão de transferência gera uma pressão já na cabeceira, vamos dizer assim, da seiva elaborada, uma pressão já aumentada, como eu disse, justificando uma pressão superior a meramente a pressão de queda da coluna de seiva elaborada. Munch, teoria também conhecida como teoria das massas, tá? É a teoria que explica o transporte da seiva elaborada nas plantas. Meus queridos, vamos falar agora sobre hormônios vegetais. Vegetais também têm hormônios. Não são muitos, é verdade, mas os poucos que têm são necessários da gente comentar. O hormônio primeiro que foi descoberto nas plantas e também é conhecido como hormônio com mais funções, chama-se auxina, que veio do alemão auxin, que quer dizer crescer. A principal auxina é o AIA, o ácido indolacético. Está aqui representado o hormônio, a fórmula estrutural da auxina, e aqui indicado alguns pontos de produção da auxina. A auxina é feita sobretudo por áreas jovens da planta, como a ponta da raiz, a ponta do caule,
e as sementes. A auxina é um hormônio cuja vocação é gerar crescimento. Faz esse crescimento por afrouxamento da parede celular, ou seja, a auxina não é uma promotora de mitose, mas é uma promotora de alongamento celular. Dependendo da parte da planta, a região se torna mais ou menos resistente à resposta à auxina. De modo que, como vocês estão vendo, concentrações pequenas de auxina são suficientes para estimular o crescimento da raiz. As gemas se comportam de maneira intermediária às concentrações da auxina. As gemas são áreas de crescimento do caule e a ponta do caule é a que é mais resistente à concentração da auxina para efeito de crescimento. Então, pequenas quantidades de auxina já geram uma resposta da raiz, de modo que nos permite chamar a raiz de a mais sensível de todas as partes da planta à presença da auxina. E o caule é o mais tolerante, né? O que precisa de maior quantidade. Você vê aqui, ó, as concentrações subindo e o caule aí, enfim, responde. A principal região, até por conta do que eu acabei de falar para vocês, de produção de auxina na planta é a ponta do caule. E interessante que essa ponta do caule faz uma quantidade grande de auxina, e essa quantidade de auxina, à medida que ela desce, ela cria um processo de inibição lateral da planta, favorecendo o seguinte: no momento que a planta produz grandes quantidades de auxina, a planta está investindo, vamos colocar assim, num crescimento vertical agudo, diminuindo o crescimento lateral. Aqui um experimento que provou isso, olha. O que acontece? Ele está afirmando aqui, ó, que a ponta do caule faz inibição nas chamadas gemas laterais da planta pela produção de auxina. O que o cara fez? Cortou a ponta do caule e colocou no lugar um bloquinho de agar sem auxina. Ora, o que começou a acontecer? Formação de ramificação lateral, tá vendo? Porque com esse tratamento a gente quebrou a chamada dominância apical, removendo a ponta do caule e, consequentemente, diminuindo a produção de auxina, de ofertamento de auxina para a região. Aqui o cara, para provar que é realmente auxina e não exatamente a presença física, mera presença física da ponta do caule, olha só o que ele fez. Ele trocou o bloquinho. Agora ele pegou um bloquinho de agar, mas com auxina. E aí as gemas laterais ficaram inibidas. Essa é a mesma estratégia que significa quando a gente faz, por exemplo, uma poda de uma cerca viva, por exemplo, que impede a cerca viva de crescer e faz com que ela fique frondosa, ou seja, que ela faça crescimento lateral. Outra ação interessante da auxina é a promoção da partenocarpia. Vocês estão vendo aqui uma abobrinha que perdeu a condição de formar semente porque foi borrifada com auxina. Pois então, partenocarpia é exatamente isso. É a produção de fruto sem a produção de semente. A aplicação de auxina, e daqui a pouco vocês vão ver da giberelina também, que é um outro hormônio, são capazes de fazer isso. Tá? Resultado de um fruto partenocarpo. Estão observando? O ovário desenvolveu, os óvulos não formaram semente. O fruto se forma, mas sem sementes. E outra ação da auxina bem conhecida é a responsabilidade que ela tem por movimentos vegetais de fototropismo, que é esse crescimento em direção à luz que vocês estão observando, e também o geotropismo, ou também chamado de gravitropismo. O fototropismo ele se dá em função desse mecanismo que vocês estão vendo aqui, ó. A planta é iluminada mais de um lado que no outro. Esses pontinhos vermelhos são as moléculas de auxina, que aqui estão distribuídas homogeneamente. Mas à medida que eu iluminei a planta apenas de um dos lados, olha só o que acontece. Há um transporte lateral da auxina, e a auxina começa a se acumular mais de um lado que no outro. Como o caule gosta muito de auxina e é inibido por uma pequena quantidade de auxina, olha o que vai acontecer. Esse lado do caule, por ter mais auxina, vai crescer mais do que esse lado do caule que tem menos auxina. E isso acaba gerando a curvatura do caule, dado esse transporte lateral da auxina feita pela iluminação unilateral do caule. Eu não coloquei aqui, mas evento parecido acontece quando você deita a planta e a auxina desce. E aí faz com que o caule, a parte de baixo do caule, suba, garantindo um crescimento da planta contra a gravidade, fazendo com que o caule suba, né? Aqui vocês estão vendo que então o caule ele cresce em direção à luz.
Por isso a gente diz que o caule tem um fototropismo chamado positivo, porque ele cresce em direção à luz. Enquanto que no caso do exemplo que eu dei da planta deitada, o caule cresce para cima. Então o geotropismo do caule é negativo, porque ele cresce contra a força da gravidade. Giberelina, meus amigos, também é um hormônio de crescimento e faz crescimento por uma dupla forma. Ele tanto alonga, a giberelina tanto alonga as células quanto é promotora de mitose. A giberelina também, como eu adiantei, ela também pode ser indutora de partenocarpia. Outra função importante da giberelina é a quebra da dormência em sementes. Sementes que finalmente encontram condições adequadas para germinar, essa quebra dessa dormência é feita pelo aumento dos níveis de giberelina, hormônio do crescimento, hormônio da quebra da dormência das sementes e hormônio de partenocarpia. Citocininas, terceiro grupo hormonal, hormônios chamados de antissenescentes. Senescência quer dizer envelhecimento. Então esse hormônio é um hormônio rejuvenescedor da planta e faz isso induzindo mitoses, como vocês estão vendo aqui nessa sequência. É um hormônio muito importante e usado na lavoura de maneira artificial para melhorar o desenvolvimento vegetal, particularmente de folhas, particularmente de hortaliças. Quarto e penúltimo hormônio, meus amigos, o ácido abscísico. O ácido abscísico é considerado o hormônio do estresse. Quando a planta passa por situações de estresse, seja na redução do dia, seja na falta d'água, seja na queda de temperatura, a tendência é que o ácido abscísico aumente. O aumento do ácido abscísico impede a planta de crescer e impede a planta de germinar, garantindo a elas um reconhecimento de que o momento não é bom e é melhor esperar passar isso. Quando as condições voltarem a ficar favoráveis, os níveis de ácido abscísico diminuem e, enfim, a planta pode voltar a crescer. Último hormônio é um hormônio gasoso, o C2H4, também conhecido como etileno ou gás eteno. É um gás importante para a indução da floração de algumas plantas, mas principalmente reconhecido como gás que estimula o amadurecimento dos frutos. Então, o que faz os frutos amadurecerem é uma disponibilidade do gás etileno. O gás etileno é responsável por algumas práticas. Essa noção do gás etileno como funcional para essas situações é conhecido com algumas práticas populares. Uma prática popular comum, por exemplo, é de embrulhar os frutos para que eles amadureçam mais rápidos. Isso tem a ver com a retenção do etileno, que uma vez gás, quando você pega o fruto e embala, esse gás fica mais retido e o processo de amadurecimento se dá mais aceleradamente. Outra maneira de promover isso aqui é banhar os frutos com fumaça, porque a fumaça também é liberadora de etileno, e outra é riscar o fruto. O fato de riscar o fruto favorece essa eliminação do gás etileno também. O gás etileno, ao contrário do que vocês possam pensar pelo nome ácido abscísico, o etileno é o responsável pela abscisão de folhas e frutos. O que é abscisão? Abscisão é queda de folhas e de frutos. E o etileno é o gás verdadeiro, é o hormônio verdadeiramente da abscisão. Houve um equívoco, achou-se que o ácido abscísico era o hormônio da abscisão, mas o verdadeiro hormônio da abscisão é o etileno. Gente, a última coisa importante em fisiologia vegetal é falarmos da floração. E falar da floração, existe um mecanismo quase universal indutor da floração vegetal. Esse mecanismo envolve uma proteína que fica nas folhas da planta chamada de fitocromo. O fitocromo é uma proteína das folhas das plantas que consegue interpretar o fotoperíodo do ambiente e recomendar quimicamente que a planta floresça ou não. O fitocromo, portanto, ele reconhece a duração do dia que a planta é submetida. E assim, as plantas se dividem em dois grandes grupos. Plantas chamadas dia curto, plantas chamadas de dia longo. O que é uma planta de dia curto? É uma planta que só floresce abaixo de um certo fotoperíodo crítico. Portanto, essas plantas aqui no Brasil, elas florescem no meio do ano, onde os dias estão mais curtos,
porque corresponde ao nosso inverno. O fitocromo entende que o dia abaixou de um certo limite e ele induz quimicamente a planta a florescer. Sobretudo nós aqui da região de Brasília, a gente reconhece uma planta que é típica de dia curto, que é o ipê. Outra bem famosa é o morango, né, que tem esse momento no meio do ano. Enquanto que existem plantas que são chamadas de plantas de dia longo. Por quê? Porque elas só florescem acima de um certo fotoperíodo crítico. Então o fitocromo existe lá para perceber que o dia ultrapassou um certo mínimo. E aí ele induz a floração. Vamos pegar um exemplo então aqui para vocês tentarem entender o que acontece. Vamos supor que todas essas plantas de baixo tivessem um fotoperíodo crítico de 12 horas. Como essa aqui é uma planta de dia curto, quando eu dei 14 horas, o que acontece com ela? Ela não floresce. Ela é de dia curto, ela está esperando baixar de 12 horas. Quando eu dou 11, ela floresce. E aqui a planta de dia longo, olha lá o que está acontecendo. Se o fotoperíodo dela é crítico é de 12 horas e ela é de dia longo, se eu der 14, a 14 está acima de 12, que seria o período de luz, tá? Esse 14 aqui é o período de luz. Então a planta floresce. Se eu der 11, não. Amigos, no entanto, dê uma olhadinha no terceiro tratamento dos dois casos. Olha o que aconteceu. Quando, nesse tratamento, a planta recebeu 11 horas de luz, ela era de dia curto, mas ela teve a noite dela interrompida por um flash de luz, olha o que aconteceu, ela não floresceu. Ao contrário disso, aquela planta que, de dia longo, que tem fotoperíodo crítico de 12 horas e recebeu 11 horas de luz, não floresceu, se eu fizer a mesma interrupção da noite, ela passa a florescer. Gente, o que acontece com esse terceiro tratamento nos dois casos? Na verdade, a planta de dia curto é uma planta de noite longa. E uma planta de dia longo, na verdade, ela é uma planta de noite curta. E esse terceiro tratamento fez isso. Mas, como esses termos estão bem consagrados pelo uso, assim ficaram. Meus amigos, é isso aí, tá? Até a próxima!